Bom, galera, primeiro dizer obrigada para todo mundo que está participando aí do Apoia-se que eu fiz para conseguir continuar a gravar conteúdo. Dizer que apoiar o produtor de conteúdo independente é super importante, então eu só tô fazendo esse conteúdo aqui porque, enfim, eu tô recebendo apoio. E dizer que se você estiver vendo esse conteúdo no IGTV é pra você curtir, dar like, compartilhar. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like também, comenta aí o que você achou, que tipo de conteúdo você acha legal eu falar. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre Território Lovecraft, o livro do Matt Ruff. Eu recebi ele pela editora Intrínseca, né, que foi quem lançou ele aqui no Brasil. Ele tem mais de 300 páginas, ele é super bonito. Ai, gente, ele tem um relevinho assim, lindo, adorei. A gente vai começar falando, a gente vai falar dele, do livro, a gente vai falar também da série que tá pra sair na HBO, né? Eles soltaram faz mais de um mês o trailer, enfim, já tá dando todo esse rebuliço desde que saiu. Tem o dedo do Jordan Peele na série, então tem tudo pra ser bem legal. O livro já é bem legal. Mas antes de falar do livro, né, do Matt, o Matt que foi um cara que sempre gostou aí de escrever sobre ficção científica, quando ele idealizou o livro, quando ele pensou a história, ele montou como cenário de uma série, ele tentou vender pra Fox, mas não rolou, e aí em 2016 ele conseguiu lançar o livro, que é um livro muito bom. Tem o nome de Território Lovecraft, e eu acho que você já deve ter percebido quando eu falei Lovecraft, que para quem conhece você deve ter associado ao escritor H.P. Lovecraft. Bom, lembrando aí que eu não sou nenhuma expert, né, em H.P. Lovecraft. Já de indicação eu vou deixar aí o Mundo Freak, para quem gosta, Magicando. Vou procurar e coloco depois a indicação, mas com certeza deve ter alguma coisa de H.P. Lovecraft. Inclusive, porque a primeira vez que eu ouvi falar melhor sobre o autor, é um autor americano que existe há mais de 130 anos. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tudo bem? Como eu disse, não sou nenhuma expert nele. Foi justamente no Mundo Freak e já, se eu não me engano, foi o André, tava já trazendo as críticas ao autor falando sobre a questão racial. Então, para quem não conhece, o Lovecraft é um escritor americano muito importante pro gênero do terror. O panteão aí das criaturas místicas que ele criou, mágicas, que estão até aí hoje no imaginário da cultura pop, enfim, é de um grande valor. Ele é um cara, assim, muito importante mesmo. Com certeza as pessoas às vezes devem conhecer as criaturas, né? O Cthulhu, por exemplo, eu também não tô falando esse nome errado. Cthulhu é uma dessas que mais aparece, assim, né, na cultura pop. Tem um episódio do Rick e Morty, cara, tem RPGs que são baseados nos contos, Neil Gaiman, Guilherme Del Toro, enfim, essa galera toda bebe muito da fonte do H.P. Lovecraftiana, né? Eu não vou editar isso, eu vou deixar vocês verem como é difícil falar esses nomes todos, né? E assim, ele é um cara como, enfim, tem um episódio, acho que é do Nerdologia com Felipe Figueiredo, que é só sobre o H.P. Lovecraft, e ele vai trazer um pouquinho dos exemplos também da questão do do racismo, né? Ele construiu um medo do desconhecido, e esse desconhecido é o outro, e o outro que é o problema, né? Que é essa coisa que ele constrói algumas das características desses monstros. Eu vou colocar aqui, vocês vão depois olhar esse Nerdologia que fala um pouquinho. Ele tinha uma parada do medo do imigrante, do medo do escuro, da pessoa de pele escura. Então, é bastante problemático, né? Tem a história do gato dele também, que chamava, não sei o que lá, Amiga, né? Que é um nome super problemático
pra tradução lá é nigga um xingamento racista. Enfim, é só pra conseguir mostrar, centralizar vocês aí, localizar vocês aí de quem é o autor e de quem eu tava falando, né? Esse cara super importante aí pro gênero do terror. Inclusive, fiquei pensando agora nessa coisa do território Lovecraft com a própria chamada do livro, né? Talvez role uma brincadeira do que agora que a gente vai começar a introduzir aí a história do livro, do que seja esse terror, que na verdade, conforme eu vou tentar conversando, tentar contar pra vocês um pouquinho, vocês vão entender porque tem uma questão racial e porque o nome desse vídeo se chama Terror e Racismo, né? Território Lovecraft. Então bora, meu povo. Território Lovecraft. Uma coisa aqui maravilhosa. Vai se passar em 1954, auge das leis de Jim Crow, né? Que eram as leis que proibiam as pessoas negras de tomar água no mesmo bebedouro, cinema, lance da Rosa Parks, dividir o mesmo ônibus. Esse livro vai ser ambientalizado nessa história, nessa época, né? Então é ficção com um pouco de história, né? Então se mistura muito do que se aconteceu na história com a questão da ficção. A gente vai ser apresentado pro Alan Turing, né? Que é o Arctic Sturry, perdão. Que vai ser um dos protagonistas dessa história, né, desse livro. Ele é dividido em 8 histórias, mas a gente vai entender conforme eu for contando um pouquinho pra vocês, sem tentar dar spoiler. A verdade é que eu quero mesmo, como sempre, como todo o conteúdo que eu faço, não é dar spoiler, mas sim instigar aí vocês a procurarem, pesquisarem. A história já começa com o protagonista descobrindo que o pai dele sumiu, recebendo uma carta do tio. Ele foi um soldado, né, se eu não me engano, não sei se é do Vietnã, não vou saber, não vou lembrar, mas ele é ex-soldado de guerra, né, gosta muito de literatura, quadrinhos, Pulp Fiction, todo esse gênero aí. Então a gente é apresentado bastante aos gostos dele para entender, inclusive, o que vai acontecer nos próximos momentos aí do livro. Como eu tinha falado, o livro ele era para ser uma série, né? Então a divisão dele, os capítulos dele lembra bastante uma série. Então acho que vai ser bem bacana essa adaptação que vai rolar aí pra HBO. Então ele tá num carro, ele tá indo fazer uma viagem, né? Pra casa do tio pra descobrir o que aconteceu com o pai dele. Nesse momento a gente é apresentado por um cenário para já entender o que está acontecendo naquela época, né? Ele carrega com ele um Green Book. Sim, um Green Book, lembra muito o filme, aquele filme horroroso, gente, eu odeio aquele filme do Green Book. Eu até tive uma discussão tempos atrás falando como aquele filme é horrível, é absurdo ele ter ganhado o Oscar, quando vou colocar a imagem da galera recebendo o Oscar de Green Book. Enfim, mas não é sobre isso. Esse livro, que é o Guia do Viajante Negro Precavido, não era nada mais, nada menos que um livro que continha informações, né, sobre lugares onde as pessoas negras podiam comer, se hospedar, mecânico, todo esse tipo de coisa, serviços que eram serviços seguros para as pessoas. Tanto que tem uma parada nesse Green Book que é a quilometragem, a quilometragem de Jim Crow, que vai levar o nome da lei, que são lugares críticos. Então, por exemplo, uma coisa que fica bem clara no livro é que uma viagem para uma pessoa negra naquela época, ela não vai ser só da quilometragem, né? Tipo, você leva 2 horas e aí a gente faz o cálculo na quilometragem. Não. Vai ser calculado nos percalços. Então, para uma pessoa branca, uma viagem de 2 horas, para uma pessoa negra pode ser uma viagem de 4 horas. Usando um exemplo da vida real, sempre quando eu vou numa loja, por exemplo, eu não gosto de botar a mão no bolso e nem mexer na mochila, na bolsa. A ida para mim no mercado é diferente para uma pessoa branca, né? E, enfim, a gente tava até participando do podcast do Nerdcast,
Eu acho que eu dei um spoiler, não era pra ter contado, talvez, mas eu contei. Só você que tá vendo esse vídeo vai saber. E um dos convidados, cara, esqueci o nome dele, o Alan, falou um pouquinho, falou disso, né, que ele tinha dificuldade no mercado e tudo mais, justamente e colocar a mão no bolso e tal, e eu falei, putz, eu também tenho. Então você vê que não é uma coisa da minha cabeça ou da cabeça dele ou da cabeça de outras pessoas negras. Então são coisas desse tipo que a gente é apresentado no começo do livro, né? Tem uma cena que ele vai tentar trocar o pneu e aí não dá certo, enfim, ele sofre racismo. Então esse é o contexto da primeira parte do livro que a gente é apresentado. Então nesse contexto que a gente é apresentado, o Atticus tem uma outra situação que ele vai passar ainda nessa primeira parte que ele tá fazendo viagem, que ele é parado pela polícia, enfim, ele toma um esculacho, o policial pega o Green Book dele. Tem todo um diálogo também que vai só ressaltar o quanto as tensões raciais daquela época tava rolando à solta, doido mesmo. E, enfim, os linchamentos, enfim, acontecia bastante coisas para além da própria distribuição da segregação racial através das leis. Como eu já tinha falado, eu acho que eu já falei umas 3 vezes, né? O livro, ele parece muito uma série, então você vai ser apresentado a 8 histórias, né? Nessas 8 histórias, você vai ter diversos protagonistas diferentes, o tio do Atticus, a mulher do tio do Atticus, uma amiga dele, então são histórias diferentes. Tem por exemplo, né, eu sou péssima com o nome, não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar aqui, a da esposa, acho que é Hipólita. Ela gosta muito da questão do universo, da astronomia e tal, então a história dela tem muito a ver com isso. O enredo do livro é genial, justamente porque ele vai ter vários elementos Lovecraftianos, né? E que vai trazer a questão racial. Então, assim, eu posso falar pra você que se eu acreditasse em vida após a morte, eu acho que o HP ele teria se revirando, assim, no túmulo por conta do que o Martin Ruffin fez com a obra dele e ter usado brilhantemente os protagonistas negros para trazer tensões raciais e questões raciais, e você vai ser apresentado ao decorrer do livro a uma seita, cara, que acredita em dominação racial, né, de uma raça maior, no caso a raça branca, né, e tem magia no meio disso. Então o jeito que o Matt usou a questão do racismo dentro das obras desse universo, que é muito bom, assim, do Lovecraft, né, é genial. Então você vai ser apresentado aí esse universo que vai tratar de terror e racismo no livro, e que agora também, né, vai virar uma série. Saiu agora em março, né, o trailer. Vai vir aí uma série com a HBO. Vamos ter o grande Jordan Peele e o J.J. Abrams, na qual eu tive a honra de conhecê-lo e chorar ao vivo para ele. Bom, a verdade é que a gente não tem muita informação de como é que vai se dar, para além do imaginário do livro, né, que é essa questão toda de pano de fundo, a questão racial que se vivia na época, né, que aconteceu mesmo, e a mistura desse universo de horror dos monstros do Lovecraft, viagem no tempo, magia, monstro, seita maldita, enfim, isso aí parece muito o século XXI, tipo ontem, mas não é sobre isso o vídeo, quer dizer, é sobre isso também o vídeo. Então, além disso, se sabe, eu tinha visto que ia lançar em agosto, né? Mas a gente não sabe como é que vai estar esses lançamentos, mas vai sair pela HBO. Cara, eu indico muito que vocês comprem o livro e leiam o livro, porque eu acho uma leitura muito fácil, rápida, eu li ele super rápido, tanto que esse vídeo tá um pouco atrasado, porque, enfim, já faz mais de um mês que eu li o livro, porque, enfim, eu tive problemas com o meu telefone, mas o vídeo não é sobre isso. E é uma leitura super fácil, eu acho que vai ser muito bom pra ver as diferenças da série, né? Eu acho que vai ser interessante. O trailer da série que já mostra, já tem
pausas em situações cotidianas da época, né? Você vê ele no ônibus mesmo, e aí a placa da diferenciação de cor. E é isso, galera. Eu acho que essa série vai ser muito boa, ela vai trazer bastante reflexões. A questão dos nossos fantasmas que nunca são superados. No caso, a gente tá falando do fantasma do racismo, né? E eu sempre acho que é sempre bem-vindo qualquer analogia e novos jeitos de contar uma história que precisa ser contada, que é uma história sobre a questão racial, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo todo. Então, acho que essa obra é bem importante, assim, tudo na vida é político, né? As pessoas, elas acham que ela tá lá assistindo o Batman e não tem nada de político. Cara, Batman é político demais. Inclusive, posso estar fazendo esse vídeo se vocês quiserem para falar sobre o universo. Eu queria muito falar sobre a questão do punitivismo dentro do Batman, mas enfim. E tudo é político, então eu acho que a gente que consome muito cultura pop, uma série dessa é muito legal para explicar para as pessoas que algumas coisas não mudam, sabe? E uma indicação que eu queria deixar nesse vídeo é sobre uma das damas da ficção, né, Octavia Butler, que fala muito, que usou muito, né, da questão racial para poder falar sobre ficção. Então eu queria deixar a indicação aí dos livros da Octavia Butler, que são maravilhosos, né, Kindle, que é maravilhoso, é sobre viagem no tempo e racismo. Então é isso, galera, queria agradecer a vocês, vou deixar um pedacinho do trailer da série, mas não posso deixar muito para o YouTube não derrubar, né? Queria agradecer a vocês, enfim, falar novamente, agradecer os apoiadores da galera do Apoie-se, quem tá se inscrevendo no canal, quem tá apoiando aí esse trampo, que não nasceu na quarentena, na verdade era pra eu ter feito esse canal faz muito tempo, tanto que vocês estão acompanhando a playlist do Game Perifa, que foi todo gravado no ano passado, no final ganhei um conteúdo aí exclusivo, mas queria agradecer mesmo vocês. E vou deixar o link da compra do livro da Intrínseca. E agradecer aí, inclusive também a editora por ter me mandado um livro. Isso é bastante legal, receber conteúdo assim para poder gravar vídeo. E é isso, galera. Valeu, se cuidem, fiquem em casa se puder.